nós somos os pais do Ezequiel e da Maria Elizabeth. Compartilhe esse vídeo com os pais que têm esse mesmo problema e se você gostar do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. No vídeo de hoje, vamos compartilhar com você uma dica para lidar com a birra dos seus filhos. Então bem, antes da gente começar, o que seria a birra? A birra ela é provocada por um hormônio chamado cortisol que reage dentro do corpo dos nossos filhos. E daí a criança se joga no chão, só chora, a gente não consegue ali entender o que ela fala porque nem ela consegue explicar o que ela está sentindo. Entendi, então um momento de explosão emocional ela não consegue explicar. Controlar. Aconteceu várias vezes com a gente, né? Sim. A última vez foi a Maria que se jogou no chão, né? E aí depois eu descobri que ela tava com sono, aí eu consegui acalmá-la, aí consegui fazer ela dormir. Não foi fácil assim sempre, né? Foi muito difícil conseguir chegar a esse nível, né? Nosso desejo, o desejo de muitos pais de conseguir lidar com esses tipos de situações, desenvolver o comportamento dos seus filhos, ter filhos mais disciplinados, né? Mas muitos têm essa dificuldade, assim como a gente teve, em lidar com essas situações, com esses momentos. Foi até quando a gente leu o livro do Daniel Siegel, Disciplina Sem Drama, e a gente aprendeu dessa ferramenta que nos ajudou muito a desenvolver o comportamento dos nossos filhos. E até por isso que hoje nós estamos aqui compartilhando com vocês, pais, porque nosso objetivo é ajudar vocês, assim como nós fomos beneficiados por essa ferramenta, a gente quer compartilhar essa ferramenta com vocês. Mas bem, fala pra mim, quais são alguns erros que os pais cometem quando vão lidar com essas situações de birra? Ignorar os sinais que os filhos dão. Então os filhos dão alguns sinais. Sim, alteração de voz, falar um pouco mais alto, às vezes ali acontece alguma encrenquinha ali com o irmãozinho. Eles tendem a ficar com essa frustração assim, ao ponto que eles às vezes não conseguem nem falar. Às vezes ele tá ali, um brincando com outro brinquedo, aí o outro vem pra pegar o brinquedo, né? Isso. Entendi. Então é ignorar alguns sinais. E esses sinais seriam então, às vezes, alguma voz alterada, algum conflito, né? Isso. Entendi. Tem mais algum? Sim. Reagir. Quando a gente não consegue entender e compreender essa parte, a gente reage e esquece muitas vezes de observar o que está acontecendo naquele momento. Então, que a gente vai para as partes rápidas, né? Que a gente quer resolver aquela situação, reagir, a gente quer resolver de uma forma que muitas vezes não é eficaz, porque a gente vai ali brigar, a gente vai gritar, a gente vai querer bater, a gente vai... Não é a melhor estratégia, né? Não que, assim, algumas situações, né? ter algum castigo, né? Mas não é a melhor estratégia, né? E por que isso é ruim, né? Os pais, às vezes, muitos pais, eles pensam assim, não, mas eu resolvo no chinelo mesmo, eu ponho lá no quarto escuro mesmo, eu grito e tem que ouvir. Por que não por que isso é ruim, né? Se o pai ele só utiliza dessa estratégia, dessa abordagem, por que isso é ruim? Porque os filhos eles vão crescer reativos, né? Porque se o pai ele é reativo, o filho vai ser reativo também. Se a mãe for reativa, a filha também vai ser reativa. Que vai ser aquela criança, né? Que muitas das vezes você está conversando com ela e ela já quer logo reagir, ela já quer fazer alguma coisa, né? Ela já quer resolver o problema. Que nem aquela historinha, né? Aquele desenho que tem, né? Do pai gritando com a mãe gritando com o filho, aí o filho vai e grita com o cachorro, né? Isso. Ou seja, uma família reativa, né? Claro. Traumas no presente, traumas que podem afetar até mesmo no futuro ali, aquela sequela que vai desencadeando ao longo do tempo da criança. Entendi. Então, às vezes, só o fato de
pai só querer bater, isso pode criar um trauma, né? Sim. E também não vai conseguir desenvolver o comportamento positivo e eficazmente da criança. Entendi. Então, se eu quero desenvolver o comportamento do meu filho, só chinelo não dá certo. Não. Só chinelo não dá certo. Não. Filhos... E também, uma coisa que, né, isso a gente aprende com a experiência, mas os filhos acabam se tornando rebeldes, né? Sim. Porque se o pai só usa uma abordagem reativa, autoritativa, só bater, em algum momento aquela criança ela vai se rebelar contra o pai, né? Exatamente. E filhos sem inteligência emocional, ele não vai conseguir controlar suas emoções, porque a nossa vida, ela tende a ter várias frustrações, né? No dia acontece coisas que a gente não espera, nem eles esperam. Então, quando acontece esse tipo, ele não vai conseguir, essa reação ele não vai conseguir adequar ali. Às vezes, uma simples coisa que acontece, ele pode fazer uma tempestade de copo d'água. Se você não... Por exemplo, uma criança ela não sabe realmente lidar com as emoções, ela é uma criança. Isso. E aí, num momento ali, sei lá, de conflito, né? Com um brinquedo ali, ou às vezes tá com fome, ou tá com sono. E é aquele momento da gente ensinar como ele deve se comportar. Ou, por exemplo, se tiver com sono, fala eu quero dormir. Se tiver com fome, fala eu estou com fome. Sim. Ensinar a lidar com esses tipos de situações. Agora, se a gente só reage, eles não aprendem a se comunicar. Tem dificuldade de lidar com essas emoções. Legal. Então, esses aí são alguns erros que alguns pais cometem. E aí, vamos lá. Então, os pais devem estar ansiosos para saber qual que é a dica, né? Que a gente vai ensinar hoje. A conexão. E o que seria conexão? É você se conectar com seu filho emocionalmente e entender o que está acontecendo com ele naquele momento. Então, seria eu entender o que está acontecendo. Então, estou vendo meu filho, né, numa explosão emocional, num estado de birra. Eu entender o que está acontecendo. Isso é conexão. Isso. E a conexão, ela vem antes da disciplina. Por que a conexão vem antes da disciplina? Porque quando você vai disciplinar o seu filho, ele precisa estar calmo para poder te ouvir. Entendi. E a conexão faz ele calmar, tranquilizar e poder ficar ativo ali, para poder ouvir o que você está falando. E a conexão, ela não é apenas uma abordagem relacional, uma abordagem amorosa, mas ela permite tranquilizar a criança para poder ensiná-la. Exatamente. O comportamento adequado. Isso mesmo. Entendi. E a conexão ela atinge 2 objetivos, né, fundamentais. Quais são esses objetivos? A obtenção da cooperação da criança, que ela vai cooperar ali com você naquele momento, que você está abraçando ela, você está perguntando, você está se preocupando com ela, ela se sente ali amada, abraçada naquele momento. E também a construção do cérebro dela, porque como ele está em formação, aquele momento vai permitir que ela está lidando com uma frustração naquele momento. O cérebro vai construindo. Entendi. Então, um dos objetivos é eu ajudar a construir o cérebro do meu filho, né? Porque o cérebro está em formação, então além de eu ter a cooperação dele, que o filho ele vai, né, quando eu me conectar o filho vai me ouvir, eu vou construir o cérebro dele. Exatamente. Entendi. Você vai modelar. E quando que a conexão ela é poderosa, assim, em que situações utilizar, que é bem mais efetivo? Muito boa essa pergunta. É quando eles estão chateados, estão tristes, ali, né? A gente já usou a birra também. E outro também é quando tá com problema de tomar uma certa decisão, porque nesse caso você pode conversar com ele ou com ela e fazer ela pensar também qual que é a decisão que ela pode estar tomando naquele momento. Entendi.
tomar boas decisões, Isso. ensinar ele a tomar boas decisões. E Exatamente. como fazer a conexão, então? Então, os pais precisam ser proativos. Eles precisam tomar essa decisão de ir até lá onde está a criança, olhar para ela, né? Olhar nos olhos dela, se possível, ficar do tamanho ali que a criança esteja e perguntar as seguintes perguntas: o que está acontecendo? O porquê isso está acontecendo agora? E o que eu quero ensinar para ela naquele momento? Então, fazer essas 3 perguntas, que interessante, né? O que está acontecendo, né? Entender, né, a situação e porquê, né? O que está Sim. causando aquilo e o que eu quero ensinar com aquilo. Isso lembra até uma história, né, uma história que eu vi do Paulo Vieira, que ele viu o pai brigando com o filho dele, né, porque ele tava brincando com as crianças ali, era uma festa, se não me engano. E aí o pai, ele briga com o menino para ele parar de pular. Aí ele fica no cantinho triste, né, enquanto os outros continuam brincando. Aí o Paulo Vieira até pergunta, né, qual que era o objetivo dele em brigar com o filho, né. Então, realmente, às vezes, o pai sendo reativo, ele quer resolver o problema, né? Ele tem um objetivo em mente, só que não entende o que está acontecendo, por que está acontecendo, e muitas das vezes, inconscientemente, ele quer ensinar algo, mas não tem a melhor abordagem, né? Ela vai ensinar algo, às vezes, da pior forma possível, né? Sim. E lembrando que é uma frase que pais proativos, eles geram Filhos proativos. proativos, né? E Pais reativos, filhos reativos. geram filhos reativos, né? E também tem como prevenir, uma outra pergunta, tem como prevenir, por exemplo, algumas situações, a gente até agora falou sobre situações que aconteceram, né, birras, né, da criança, mas tem como prevenir isso antes? Tem sim. Você vai colocar uma rotina, é algo que ajuda, porque a criança já vai estar preparada para aquele dia, ela já tem ali uma noção do que vai ser feito no dia, então ela não vai ter aquele ataque da ansiedade. Hora pra tudo, né? Isso. Tipo, hora de comer, hora de... Exatamente. de O pai dormir, e a hora mãe de- vai estar ali acompanhando ele. Começar uma nova brincadeira, em momentos de conflito. Muito importante ali, nós pais temos um papel de neutralizar a situação. Às vezes acontece ali uma briga entre irmãos, que é uma coisa que né, sempre acontece, Normal, né, amor, aqui em casa. normal. Mas ali a gente procura um brinquedo, né, de estar ali junto com a criança, com eles, para Uma eles brincadeira- se sentir abraçados e também aquela frustração Brincadeira- logo vai embora. A gente tem assim, quando eles começam a brigar, a gente procura trazer uma brincadeira em que eles cooperem com o outro, Isso, né? para eles verem que eles precisam um do outro, né? Brincar também quando seu filho não quer comer. Tem ali, né, a minha filha também, a Maria Elizabeth, ela tem essa parte de trabalhar muito com ela. Às vezes pra comer ali, até mesmo pra escovar os dentes, né, amor? A gente tive que cantar ali uma musiquinha do trenzinho pra ela poder escovar os dentes, porque eles assimilam melhor rindo, brincando, que pra eles tudo é uma brincadeira, né? E a gente tem também que entrar também nessa parte para que seja melhor para eles, porque para eles tudo é novo, né? Ela tá aprendendo agora higiene, né? Que tem que se cuidar dela, então para eles assim, eles olham como se fosse uma coisa que não precisa, mas a gente leva do lado da brincadeira, eles veem que faz parte do dia a dia com eles e é uma maneira muito legal de estar fazendo. Eu também brinco Mas às vezes amigável. com a Maria, né? Às vezes ela não quer comer e eu faço alguma brincadeirinha ali com ela e ela acaba comendo, né? Exatamente. E né, uma dica aí também, né, se percebeu que seu filho tá com fome, dá alguma coisa de comer, mas agora não é a hora de comer, mas às vezes uma criança pequena não vai saber lidar, às vezes, com aquela fome, às vezes a fome tá doendo na barriga dela, da criança, né? E sono, se tiver com sono, fazer dormir, né? Isso. Parar pra fazer dormir. Isso aqui é ruim, isso aqui é difícil.
tem que parar aqui, não, tem coisa para fazer, não, mas é aquele um momento, uma oportunidade para você ensinar o seu filho. Com certeza. E você vai acabar prevenindo um outro problema maior, porque conforme o seu filho está com sono e você deixa ele acordado, é mais fácil dele ter um ataque de birra, né? Mas nós entendemos também que criar filhos proativos não é uma coisa fácil. Não existe pais perfeitos, não existe filhos perfeitos, né? Mas vamos lá, nós temos uma técnica que nós queremos passar para vocês serem pais proativos. Bem, você quer falar? Sim, quero. Você vai sempre fazer essas perguntas. Será que o meu filho está com fome? Será que ele está irritado? Nossa, hoje ele foi para a escola, será que ele não está se sentindo sozinho ou muito cansado devido ao dia a dia, né? Devido, às vezes ele saiu, foi para algum lugar, porque as crianças eles tendem a copiar a gente. Porque muitas das vezes a gente sai para alguma viagem, a gente acha que descansou, eles é a mesma coisa, porque já não está no ambiente que ele está acostumado a ficar, né? O cansaço bate também. Bem, mas muitos pais, eles querem ensinar, já corrigir o comportamento da criança. Por que é importante nós, como pais, nos conectarmos com nossos filhos primeiro? Porque há 3 benefícios. O primeiro benefício é que a criança reativa passa a ser receptiva. É importante nós pais saber que a criança não sabe o que está acontecendo com ela naquele momento de birra, né? E quando a gente precisa ensinar a criança, ela precisa estar receptiva e para isso a gente precisa conectar com ela. Entendi. Então, se eu quero ensinar algo, ela tem que estar receptiva. E para ela estar receptiva, eu tenho que me conectar com ela primeiro. Exatamente. Então, ou seja, a melhor forma é eu me conectar e disciplinar, e não disciplinar e me conectar, né? Conexão tem que vir antes. O segundo benefício é que a conexão constrói o cérebro. O cérebro da criança ainda está em desenvolvimento e a conexão fortalece a conectividade do cérebro emocional com o racional. Legal. E o terceiro benefício é o relacionamento com o seu filho se torna mais profundo, porque você vai estar nutrindo para o futuro. Às vezes as birras podem ser um pedido de ajuda, quando as crianças estão sequestradas emocionalmente. Elas não conseguem lidar com aquilo e precisam de ajuda naquele momento. Entendi. Legal. Mas aí fica uma pergunta. Como se conectar sem mimar? Primeiro, né? A primeira pergunta. O que é mimar? Mimar, você dá tudo que a criança quer e não o que ela precisa. Entendi. E conectar, você não está dando o que ela quer. Você está dando o que ela precisa naquele momento, que ela precisa, que você precisa ensinar a ela. Então conectar não é mimar. Não. Não é mimar. Isso é até bom fazer essa distinção, porque mimar é você, quer um brinquedo, você vai lá e dá. Ela quer o brinquedo, quer levar um brinquedo da loja e você vai lá e dá. Ela quer pegar alguma coisa, você vai lá e dá. Você está dando o que ela quer. Agora a conexão não, a conexão você para prestar atenção na criança, para entender o que está acontecendo com ela e ajudar ela a lidar com aquela emoção para depois você ensinar o comportamento correto. Ou seja, conectar é uma forma de amar, de você direcionar o seu filho, né? Mas que bacana então. Se você gostou, se você conhece alguém que precisa também dessas dicas, compartilha, dá um like e se inscreva no nosso canal, que a gente vai estar sempre produzindo conteúdo para vocês. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau!